Meus queridos amigos e irmãos, que a Santa Paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje, graças a Deus. Graças a Deus, querido, nós estamos juntos mais uma vez, estamos no mesmo propósito, estamos na mesma fé, simplesmente para bendizer o nome santo do Senhor. Quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, Josemar Oliveira. Que Deus venha hoje abençoar ricamente os nossos passos, firmais os nossos pés na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Abrir os nossos ouvidos, dando entendimento para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Que Deus hoje venha entrar com providência na vida de todos aqueles que crêem, que confia e que espera no Senhor. Amém, amados? Que Deus, lá dos altos céus, abre a janela e derrama bênçãos abundantemente na vida de todos aqueles que crê, confia e espera no Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente, grandiosamente a vida de todos, pobres, oprimidos, necessitados, cansados, doentes, encarcerados. Que Deus venha fazer uma obra por completo, começando da minha, querido. Que Deus faça um renovo, uma restauração, começando de dentro para fora, começando dos fios de cabelo até as unhas dos pés. Que Deus tenha misericórdia de nós que clamamos pelo sangue de Jesus. Deus te abençoa, Deus nos abençoa. Amém, amados? Que Deus venha abençoar grandiosamente todos os aniversariantes da semana e do mês, e que os anjos do Senhor acampe em redor de cada um deles, e que o Espírito Santo encontre graça e habite eternamente sobre as nossas vidas. Amados, hoje nós estamos em uma leitura muito boa. Uma leitura que eu entendo que essa leitura tem vários significados. De uma parte, Deus está falando direto com Ezequiel. De outra parte, Deus está falando com você e comigo em parábolas. Amém, queridos? Preste atenção nessa leitura. De uma parte, Deus falou direto com Ezequiel. E, por uma outra parte, Deus está falando por parábola com você e comigo. Nós vamos começar em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Em seguida, Ezequiel 2, capítulo 1. E Ezequiel 3, capítulo 1, 2 e 3. Ezequiel 3, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. É tudo bem pertinho, querido. Você provavelmente vai encontrar em uma página só todos esses 3 tópicos. Amém? Se porventura você tiver dificuldade, querido, de encontrar essa linda, maravilhosa, rica mensagem, se encontra na altura da página aproximadamente 922. Eu conto com as orações dos irmãos. Deus me conhece por dentro e por fora. Deus conhece todas as minhas limitações. Amém, queridos? Mas eu me encontro hoje forte, como diz a palavra do nosso irmão em Cristo Jesus, Paulo. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Amém, querido? Quando a minha carne está fraca, o meu espírito está forte. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e fala conosco da maneira que nós precisamos de ouvir. Vamos à leitura, pela misericórdia do Senhor. Começando em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Em seguida, nós vamos para Ezequiel 2, capítulo 1,
e sucessivamente Ezequiel 3, do capítulo 1 ao capítulo 3. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vindo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém, querido? Esta voz me dizia: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém, amados? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos agora em Ezequiel 3, do capítulo 1 ao 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achaste. Filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer um rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Graças a Deus. Amados, Deus naquele dia falou com Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Amém, amados? Também Deus falou: filho do homem, coma este rolo. Antigamente, querido, a Bíblia Sagrada era feito como se fosse... Era um papel enrolado, um canudo, um rolo. Amém? Às vezes nós encontramos bastante uma expressão que os leitores da Palavra de Deus falam: precisamos de comer a Bíblia. Aí que eu estou te falando, que é ilustramente falando com nós carnal. Comer a Bíblia, na época de hoje, é dedicar, é estudar, estudar e estudar. Mas na época de antigamente, Deus falou com Ezequiel comer. Deus não falou estuda, Deus falou coma. E também falou que esse rolo, também falou que alimentasse ele. Amém, querido? Comesse e que alimentasse. E naquele momento que Ezequiel comeu o rolo, que era uma Bíblia, que era a palavra escrita, na boca dele era doce como mel. Amém, amados? Eu oro a Deus, que Deus nos dê mais uma chance para você e para mim, para nós voltar em Ezequiel, começando do primeiro capítulo, do primeiro versículo, e que nós desfrute das bênçãos maravilhosas que estão escritas no livro de Ezequiel. Que Deus te dê aptidão e que Deus me dê aptidão, que Deus nos dê compreendimento, que Deus nos dê sabedoria, espiritualidade, para que nós leia todo o livro de Ezequiel. Eu tenho certeza
que nós não vamos nos arrepender. Amém, querido? Confira com seus olhos Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, Ezequiel, capítulo 3, do 1 ao 3. Veja que maravilha, veja que conselho de Deus. Deus quer que nós sejamos dedicados, queridos. Deus quer que nós sejamos obedientes, que nós nos colocamos de pé. O que eu te falo de pé não é, às vezes, ficar só em pé. Você pode estar de joelho, mas você tem que estar no prumo. Você tem que estar ligado na terra e ligado no céu perante a Deus. Quando nós estamos de pé, há grande possibilidade do nosso corpo estar reto, nosso corpo estar equilibrado. E para isso, você precisa estar equilibrado perante a Deus. Mesmo estando de joelho, você tem que estar equilibrado. Se Deus falar, vá, pode ir que Deus é contigo. Se Deus te falar, não vá, você não vai. Isso é um equilíbrio espiritual perante a Deus. É você e Deus. Não existe um outro. É você e Deus. Amém, amados? Deu para entender? Você pode abrir sua boca e dar glória a Deus pela palavra de hoje. Que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo. Queridos, com Deus não funciona viver de qualquer jeito. Com Deus não funciona. Com Deus é sim, sim e não, não. Amém, amados? Que Deus fale melhor com você e comigo. Que o Espírito Santo de Deus encontre graça na tua vida e na minha vida e possa nos restaurar por completo, começando de dentro para fora, começando dos fios de cabelo até as unhas dos pés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa bênção, por mais essa oportunidade na tua presença. Fale conosco, Senhor, da maneira que nós precisamos de ouvir. Vamos agradecer a Deus, que Ele é digno de honra, glória e louvor. Que a santa paz de Deus nos alcance. Que a santa paz de Deus esteja conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco até a vinda do Filho de Deus. Amém, querido? Deus nos abençoe. Que amanhã possamos estar juntos novamente, pela infinita misericórdia de Deus. E que amanhã nós possamos fazer bem melhor do que nós fizemos ontem e do que nós vamos fazer amanhã. Que em nossos corações, que nas nossas entranhas, nasce, cresça e floresça uma grande árvore da paz e dê bom fruto. Não podemos esquecer de orar uns por os outros, orar por as autoridades e orar por a nação. Deus te abençoa. Deus nos abençoa. Graças a Deus.